Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Psicologia Sincera. Hoje vocês vão me ouvir com essa voz linda e maravilhosa fanha de quem tá resfriada gravando o episódio. E só pra deixar um adendo aqui, antes do episódio começar, a Ana Luísa também estava resfriada, só que a gripe me derrubou e não derrubou ela. Ela tá pleníssima hoje. É, só os fortes, galera. A imunidade aqui tá alta. Aqui não. Mas hoje a gente vai fazer aquele quadro que vocês amam de paixão, que é o quadro Analisando, né? É um trocadilho, né, entre os nossos nomes, Analisando. E é um dos quadros aqui mais ouvidos do nosso podcast, que a gente analisa histórias que vocês mandam pra gente. As pessoas, né, os nossos ouvintes que mandam, sabem que estão mandando pra esse quadro, sabem que a gente vai analisar. E aqui a gente foca muito na anonimidade, no sentido de a gente não quer expor ninguém, a gente não quer machucar ninguém, então a gente não fala nomes, a gente algumas vezes muda a localização, muda alguns contextos pra não ficar algo muito óbvio. Não vamos contar pra ninguém. E se a gente contar, vamos pedir a eles pra não contarem pra ninguém. Perfeito! E também a gente faz 2 histórias por episódio. Então a gente tenta juntar histórias que tem uma coisa a ver com a outra, até pra gente ter um fluxo de raciocínio aqui dentro do podcast, pra gente conseguir falar sobre uma temática pra vocês. Então, se vocês já são ouvintes antigos ou estão chegando aqui de paraquedas, vocês podem mandar as suas histórias que vocês querem que sejam analisadas pro podcastpsicologiasincera@gmail.com. Coloca lá a sua história, a gente vai sinalizar que a gente recebeu e vai entrar aqui pra fila de histórias pra serem analisadas. E Ana Luísa, me conta aí, qual vai ser a temática do episódio de hoje? Então, gente, hoje a gente vai falar sobre um tema que até já apareceu aqui no podcast, mas em outro formato, que é dependência emocional, né? A gente fez um episódio com a convidada Anete Santos, sobre dependência emocional. Fez super sucesso, vocês adoraram. E, inclusive, isso é uma coisa muito comum, né? Quando a gente fala pela primeira vez de um tema aqui no episódio, vocês escutam, aí se inspiram ou se identificam com alguma coisa e enviam as histórias de vocês sobre esse tema. Então, o que aconteceu foi que depois desse episódio de dependência emocional com a Anete, a gente recebeu algumas histórias mais ou menos sobre esse tema, assim, de dependência emocional. E a gente resolveu trazer pra cá, dessa vez, nesse quadro Analisando. Então, a gente vai começar aqui com a primeira história, eu vou ler pra vocês. E aí, vocês vão ver, inclusive, que a gente vai referenciar coisas que a Anete falou no episódio dela, de entrevista. Então, não sei se vocês quiserem, inclusive, ouvir esse episódio antes. O nome é Eu Tenho Dependência Emocional. Ou ouvir esse aqui, depois ouvir o dela, enfim. Mas eu acho que são 2 episódios que vão se complementar muito. Então, vou começar aqui lendo a primeira história pra vocês. Olá, meninas, tudo bem? Eu escrevi a minha história algumas vezes, espero muito que vocês me escolham. Vamos lá. Conheci um cara pelo Tinder em 2018. Nos apaixonamos no primeiro contato e nos desgrudamos desde então. Ele mora no Rio de Janeiro e eu em São Paulo. No começo foi tudo muito intenso e muito bom. Conversamos todos os dias e o tempo todo. Ele vinha para São Paulo praticamente todos os meses me ver e eu já fui ao Rio também. Quando estávamos juntos há mais ou menos 7 meses, eu disse que queria namorar. Ele disse que não funcionava a distância e não queria aquilo, mas continuava vindo me ver e dizia que me amava, que nunca tinha se apaixonado por alguém assim na vida. Eu fui relevando e deixando o tempo passar na esperança que, com o tempo, nós fôssemos enfim ficar juntos. Foram várias tentativas, disse que me mudaria pro Rio para ficarmos juntos e ele sempre dizia que não queria ficar no Rio de Janeiro, que queria se mudar para São Paulo. Mas isso nunca dava certo. Ele é fotógrafo e, apesar de ter vários contatos em São Paulo, nunca senti confiança de que ele viria de vez. No começo da pandemia, nos afastamos mais uma vez. Eu fiquei com outra pessoa na tentativa de esquecê-lo, o que foi em vão. Nós já nos afastamos várias vezes e eu sempre o procuro de volta e ele sempre retorna. Só que do mesmo jeito de sempre, sem compromisso. Ele sempre diz que só sabe ser sozinho, apesar de sempre estar com mulher. Isso não é ser sozinho. Uma dessas vezes que nos afastamos e voltamos, eu perdi o meu pai, fiquei muito fragilizada e voltei para minha cidade para ficar próximo da minha família. Ele veio até aqui, fizemos planos de morar juntos no Rio e tudo mais. Só que não falamos sobre o status do nosso relacionamento. Eu tinha medo de dar nome às coisas, e acho que ele também. Durante esse tempo, eu fiquei trabalhando e tentando juntar dinheiro para ir embora e, enfim, ficarmos juntos. Só que parecia que ele não estava muito preocupado com isso. Falava em comprar videogames e outras coisas, eu ficava chateada e angustiada. Nisso, ele ficou com uma menina muito mais nova que eu, ele tinha 32, eu 29 e a menina 23.
Fiquei muito triste, já tinha perdido meu pai e ele também. Fiquei super magra, em depressão e não conseguia parar de stalkear. Eu stalkeava ele o tempo todo, ele e as meninas que ele ficava. Isso me matava por dentro, porque eu acabava me comparando com elas e eu sou muito diferente delas. Enfim, ficamos 1 ano afastados. No meu aniversário do ano passado, eu mais uma vez o procurei, fui para o Rio e passamos meu aniversário juntos. Ele dizia que me amava e eu mais uma vez tentando ficar junto, perto. Nesse mesmo ano, ele ficou estranho de novo. Eu perguntei o que estava acontecendo. Ele disse que não sabia mais o que sentia por mim, que estava confuso. Eu fiquei mais triste do que nunca, só chorava, perdi a graça nas coisas, comecei a terapia para cuidar e tratar disso e mais outras questões. Não conseguia entender isso. Aparentemente, essa perda e esse afastamento me fizeram sofrer mais do que a perda do meu pai, e isso me deixa muito mal. Falei sobre isso na terapia e minha terapeuta disse que a perda do meu pai é que para mim já está resolvida e todo esse rolo ainda não. No final desse mesmo ano, passamos o Natal juntos também. Ele me levou para casa da mãe dele, que eu não tinha conhecido ainda. Conheci toda a família, foi ótimo. Fiquei 20 dias na casa dele. Apesar de estar fazendo o que queria, eu ficava o tempo inteiro pensando e distante. Alguma coisa dentro de mim me dizia que ele estava com outra ou que não me queria lá, apesar das atitudes dele me mostrarem o contrário. Na volta, eu vinha a viagem toda chorando. Eu não aguentava mais me despedir dele, de ficar longe, apesar de tudo estar estranho e diferente. Ele disse que aceitou minha ida pra lá porque queria ter certeza do que sente por mim. Mas quando eu toquei no assunto, ele disse que ficou mais confuso ainda. Eu acabei entrando em toda essa confusão nos últimos anos e isso me deixa muito mal e triste. No início desse ano, eu me mudei para o Rio, a trabalho, e no fundo também para ficar próxima dele e tentar resolver essa história toda. Eu sinto que nos últimos anos eu vivi só para isso e na missão de finalmente ficarmos juntos. Nada me agrada, não me sinto voltando a fazer nada e nem vontade de conhecer ninguém. Nesse tempo, a gente já estava meio estranho, ele demorava a me responder e eu sei que ele fica o tempo todo no celular. Eu perguntava se estava tudo bem e ele dizia que faz tempo que não somos mais a mesma coisa. Eu só queria que a gente pudesse tentar. E por fim, decidi ter uma conversa com ele para entender o que ia acontecer, porque não aguento mais viver triste, sem motivação para nada e perdida. Quando conversamos, eu disse o quanto essa situação me deixava mal e ele disse: "Eu nunca te pedi nada e nem posso te garantir nada." Eu me senti uma trouxa, porque pareceu que vivi ou inventei toda essa história na minha cabeça. É como se ele não tivesse alimentado também esse sentimento dentro de mim. Sinto que fiquei nesses 4 anos sendo idiota e insuficiente. Não tenho mais autoestima, estou na terapia e tentando todos os dias ficar melhor. Agora ele está lá, ficando ou namorando com uma menina, que quando perguntei, ele disse que não estava apaixonado e ela sim. Detalhe, a maioria das meninas que ele se envolve se apaixona por ele, ele acaba se afastando porque diz que não consegue se envolver. Será que ele gosta de conquista ou não tem responsabilidade afetiva? Será que eu não fiz alguma coisa? Será que se eu tivesse vindo para o Rio antes disso teria mudado? Eu tenho tantas dúvidas que nem sei por onde começar. Depois dessa conversa, eu não consegui mais trabalhar, saí do trabalho, me afundei ainda mais e voltei novamente para minha cidade, que fica no interior do Brasil, bem longe. Agora, estou aqui sem perspectiva de nada, não vejo graça em nenhum cara e estou vivendo um dia de cada vez. Por favor, me ajudem. E aí, Ana Tereza? Olha, tem muita coisa pra falar sobre essa história. Então, eu fui marcando várias coisas na história, que acho que são coisas importantes pra gente falar, assim, de tudo que do tempo que a gente tem pra falar aqui. Mas eu quero começar com uma que vai ser um pouco polêmica. Vocês podem falar pra gente o que vocês acham em relação a isso. Mas ela começou a história falando que ela conheceu o cara pelo Tinder. E por que eu quero pontuar isso pra vocês, gente? Não é pra falar mal do Tinder, mas quando a gente fala que a gente conhece alguém online, isso é algo que me levanta um pouco, assim, algumas suspeitas, porque a gente não tem nenhuma referência da pessoa. Isso não quer dizer que você não possa achar alguém legal, alguém que vai ficar com você, alguém que dá super match. Tem pessoas que dão super certo com o Tinder ou, enfim, outras redes afim. Só que acaba que também tem experiências de pessoas conhecidas que conheceram pessoas que foram muito furadas no Tinder, porque é isso, você não tem nenhuma referência da pessoa. Quando você tá pegando amigo de amigo, alguém no trabalho, você convive com a pessoa, você já conhece minimamente ela, ou quando é de um grupo de amizades, você já sabe que ela é uma pessoa que é conhecida de uma pessoa que você já conhece, e aí se essa pessoa conhece também confia, e aí enfim, tem essa rede um pouco ali, entre muitas aspas, gente, pra te proteger, porque pode ou não te proteger, mas é alguém que pelo menos você tem uma referência de quem é, de onde vem e o que quer.
No Tinder você tá suscetível a qualquer coisa, a qualquer pessoa. Gente, frisando, não que vocês não devam usar o Tinder. Mas eu acho interessante que você conheceu esse cara pelo Tinder, porque provavelmente você não sabia desse padrão dele que ele repetiu com você. Porque quando você termina a história falando que ele já tá com o outro, fazendo a mesma coisa que ele fez com você, isso é uma repetição de padrão que você não tinha acesso quando você começou a se relacionar com ele. Sim, exatamente. E é outra coisa que me chamou a atenção no início da história que você traz, né? E você traz isso em vários momentos da história. Quando ele fala que ele disse que não funcionava a distância e não queria aquilo, mas continuava vindo me ver e dizia que me amava. E eu fico pensando no quanto que esse cara, né? Isso, na verdade, é por onde eu queria começar. Porque a gente vai falar de você, né? Foi você que mandou a sua história querendo ser analisada, então a gente vai falar de você. Mas a gente não pode deixar de responsabilizar esse cara que te mandou mensagens contraditórias pelo tempo inteiro que vocês estavam se relacionando, né? Desde o momento em que vocês se conheceram. De ele falar uma coisa, ele mandar uma mensagem pra você pela fala, de que não funcionava a distância, que ele não queria isso nesse momento, né? Nessa frase que você falou. Mas nos comportamentos dele parecia que ele tava falando o contrário, né? De que ele continuava indo te ver, dizia que te amava, enfim, dentre muitas outras coisas que você foi citando ao longo da história. E, gente, essas mensagens contraditórias, né? A gente chama também de mensagens paradoxais, que é como se elas se anulassem de alguma forma, né? É enlouquecedor. Porque, de verdade, assim, coloca as pessoas, né? Mas acontece muito com mulheres em relações tóxicas ou relações abusivas, assim, esse é um padrão bem clássico em relações abusivas ou até relações de dependência, né? Que muitas vezes existe essa dependência em relações abusivas. Dessas mensagens contraditórias, né? A gente até já fez um episódio sobre isso, que a gente fala um pouco sobre o ciclo no relacionamento abusivo, né? Que começa com mensagens de amor e desse carinho e um pedido de desculpa, alguma coisa do tipo, e aí a pessoa parte de novo pra parte de, enfim, degradação, humilhação. Enfim, justamente essas mensagens e que deixa a mulher ou a pessoa que tá recebendo isso na relação num lugar de muita confusão, assim, e de duvidar muito da própria percepção e do que tá percebendo e sentindo daquela situação, né? Porque é muito contraditório. Então, eu queria começar, na verdade, antes de a gente falar especificamente de você, do que você pode fazer com isso, né? Enfim, do seu papel nisso tudo, eu não queria deixar de reforçar o papel dele, a responsabilidade dele de ter alimentado isso em você, assim, porque em algum momento eu acho que você comenta sobre o fato dele ter alimentado, e sim, ele alimentou, ele tem uma responsabilidade muito grande nessa situação toda. Eu concordo muito com a Ana Luísa, que eu acho que algum estímulo você tinha que ter pra ter ficado ali. Porque se o garoto não respondesse suas mensagens, não quisesse te visitar, tivesse nem aí, realmente eu acho muito difícil você ter, eu acho que, idealizado todas essas coisas em relação a ele. Que eu acho que ele sim tem responsabilidade. E eu acho que eu tenho muita curiosidade de saber as ideias e crenças que você tem sobre relacionamento. Que eu acho que isso vai me dizer muito também sobre a sua postura diante das coisas que aconteceram. Porque eu acho que eu entender, né, se você acredita naquele amor romântico, aquele amor que tem que quebrar barreiras e é muito difícil, vocês vão estar juntos, ou aquele amor que se supre, sabe? Depois que você achar aquela pessoa certa, você não vai precisar de mais nada na sua vida. Tem pessoas que têm essas ideias, até porque isso é muito vendido pra gente. Então, isso também acaba que faz com que a gente idealize muito os nossos relacionamentos. Assim, como algo que vai ser custoso, vai ser trabalhoso, mas no final vai dar certo, porque a gente se ama e o amor supera tudo. E eu não acho que é muito por esse lado, assim, me passou um pouco essa impressão lendo essa história, que existe uma ideia sobre amor que fizeram que você também se mantesse ali nessa situação, que eu não sei quais são, eu gostaria muito de te perguntar. E até você falando, eu não me interesso por outros caras. Sim, acredito que não, porque quando a gente tá apaixonado, a gente só se interessa por uma pessoa mesmo. Ou quando a gente quer se comprometer numa relação, a gente só tá interessado por aquela pessoa. E muitas vezes a gente precisa passar por esse processo de luto, até pra processar a perda e o vínculo que a gente tinha com essa pessoa, pra poder se abrir pro mundo de novo. Então, não é anormal você não estar pensando em outra pessoa. E eu também fico pensando, né, que esse garoto deve mexer em coisas muito íntimas suas, assim, no sentido de... Você até falou que seu pai chegou a falecer aqui no episódio, assim, sinto muito por isso, imagino que tenha sido uma perda muito difícil pra você, né? Você falou que foi uma perda muito difícil. E eu fico imaginando também qual era a relação que você tinha com ele. Eu acho que aqui não, a gente falou muito do relacionamento, mas eu acho que muitas vezes como a gente age nos relacionamentos, vem muito lá, muito de trás, né?
Tem muita coisa, assim, que vai ditar como é que a gente vai se relacionar com os outros. Muita coisa vem da infância, da adolescência. E eu fiquei curiosa pra saber essas crenças, essas ideias que você tem sobre como relações deveriam ser. O que você espera das relações. Porque muitas vezes, se a gente imagina uma relação sofrida, a gente vai aceitar mais relações sofridas na nossa vida. E junto das ideias e crenças sobre relações, as suas ideias e crenças sobre você mesma, né? De você se sente merecedora de um amor fácil ou de um amor leve. Eu fiquei pensando muito nisso também, assim. E aí por que a gente escolheu essa história pra falar de dependência emocional, né? Porque eu fiquei lembrando de muitas coisas que a Anete trouxe no nosso episódio de entrevista, em que ela falou sobre isso, de como que me parece que, de alguma forma, essa relação foi tomando um tamanho muito grande na sua vida. Eu não sei se desde o início já tinha esse tamanho enorme, não sei se outras relações, né? Uma coisa que eu fiquei me perguntando também, se essa sua primeira relação, se essa primeira pessoa pela qual você se apaixona, se você já teve outros relacionamentos e se eles também tomaram esse tamanho grande na sua vida, mas eu fiquei pensando nisso, assim, porque me parece que ao longo da história, ao passo que eu ia lendo, na minha cabeça, assim, é uma imagem de realmente, tipo, um círculo crescendo, crescendo, crescendo e tomando um espaço cada vez maior e aí, nisso, outras coisas na sua vida diminuindo cada vez mais de tamanho, né? E é aí que tá o pulo pra essa dependência emocional, né? E o que a gente traz no episódio de dependência emocional é exatamente a importância da gente estar atento pras nossas relações. E quando a gente fala das nossas relações, é qualquer relação, tá, gente? Assim, não precisa necessariamente ser uma relação amorosa, romântica, enfim. Mas falando nesse caso, né, de relações amorosas, porque é muito comum essas relações acabarem entrando nesse papel de uma dependência emocional, é a gente ficar atento e tentar se investir nessas outras áreas das nossas vidas, nessas outras relações, pra pelo menos tentar, né? Porque é isso, a gente vai se investindo em outras coisas. E caso essa relação saia de cena, né? Vocês terminem alguma coisa do tipo, que foi o que aconteceu, você não fique, entre muitas aspas, sem nada, né? Porque você fala assim, e eu consigo imaginar a dor que é, assim, lendo, eu senti um vazio muito grande lendo, né? Como que você ficou depois disso? Como que você ficou depois dessa perda? E numa relação com muita dependência emocional, é exatamente isso, assim. Vira um vazio mesmo. É como se a pessoa levasse uma parte da gente. Ou quando tá muito dependente, é como se a pessoa levasse a gente por completo, né? Então eu não consigo imaginar, assim, tamanha dor que você esteja sentindo. E eu só imagino, assim, o quão triste você deve estar a ponto de falar pra gente no final da história que você não conseguiu mais trabalhar, não conseguiu fazer mais nada pra você e tá triste em casa, na sua cidade do interior do Brasil, que é bem longe, né, que você frisou. Então imagina a dor que você tá sentindo, mas eu acho que é importante, talvez até usar esse momento pra uma autorreflexão, né? O que aconteceu ali naquele relacionamento? Você falou que foram muitos anos em função dessa relação também. E de entender por que as coisas aconteceram do jeito que elas aconteceram. Eu acho que até você falou uma hora sobre você ter saído e ido conhecer a família dele. E você tava se sentindo meio estranha no seu corpo, né? Que você não tava se sentindo tão bem. Isso eu achei muito interessante. Que muitas vezes quando a gente tá negando pra gente, né? Evitando entrar em contato com algumas coisas, o corpo já começa a falar algumas vezes antes. Por mais que a gente ainda não saiba nomear o que é, o nosso corpo muitas vezes tá falando antes. Então, quando você tava falando que você tava pensando meio distante, eu fico pensando quanto ali atrás você já não sabia que já tinha alguma coisa errada, mas que você tava presa nessa ideia, talvez, de quem ele foi com você, mas ele não era mais. Porque muitas vezes a gente fica em relacionamentos pelo que era, não pelo que é. E isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque, obviamente, não quer dizer que a relação não possa ser reconstruída, não pode ser melhorada, mas tem relações que talvez elas não vão conseguir ser reconstruídas e elas não vão conseguir ser melhoradas. Infelizmente, assim, não queria dar esse tipo de notícia. Eu fiquei pensando aqui, assim, que realmente é um momento muito, muito difícil, muito delicado, que você tá vivendo agora, né? Não sei como que é a sua rede de apoio, né? As pessoas com as quais você pode contar, mas eu diria que são pessoas que te ajudariam muito nesse momento pra você não estar sozinha, pra você se fortalecer nelas e em você mesma. Fiquei pensando aqui que acho que agora é um momento de você realmente viver um luto dessa relação, e aí dentro do que a Ana Teresa falou, concordo, assim, de você poder refletir qual função que essa relação teve na sua vida, né, o que você consegue tirar dentro desse luto, não só da relação, mas de você mesma, assim, de quem você era antes da relação, quem que você era durante essa relação, de você pensar, mais uma vez, né, eu acho que eu fiz essa pergunta já, de que parte de você ele levou quando ele foi, né,
Mas que parte de você ficaram também, assim, o que você ainda tem. E talvez você esteja num momento de não conseguir enxergar o que você ainda tem, mas eu tenho absoluta certeza de que você tem coisas ainda aí, e que se você não tem, assim, tem um termo da Gestalt, um conceito da Gestalt terapia que eu gosto muito, assim, que é o do vazio fértil, né? Que tenta mudar um pouco a nossa visão pro vazio. A gente olha o vazio geralmente como uma coisa muito ruim, né? Uma coisa muito angustiante, você sentir um vazio muito grande, né? Mas a Gestalt, ela muda um pouco esse olhar de que é justamente no vazio em que a gente tem espaço pra... Por isso a palavra fértil, né? Pra plantar coisas, né? Pra criar coisas novas. Então, não tô querendo trazer um papo muito positivista, assim, de olha que lindo isso que você tá vivendo como oportunidade. Não, é muito difícil. É muito difícil e tem a parte extremamente desconfortável e dolorosa do que você tá vivendo. Isso não dá pra invalidar, mas ao mesmo tempo é um momento de uma possibilidade de você poder olhar pra isso e você poder se reconstruir, e você com você mesma, sem precisar necessariamente de uma relação de uma pessoa falar pra você isso, né? Falar pra você o que você ficou e o que você ainda tem, e de você desenvolver cada vez mais a sua relação com você mesmo e ter uma qualidade melhor na sua relação com você mesma, que certamente vai te trazer relações afetivas com muito mais qualidade. E só uma coisa, né? Você perguntou se ele gosta da conquista ou não tem responsabilidade afetiva. Eu diria com toda certeza do mundo que ele... Quer dizer, eu não posso ter certeza de nada, né? Mas com muita certeza de que responsabilidade afetiva ele certamente não tem. Não sei se te ajuda de alguma forma, mas, mais uma vez, eu acho importante a gente fechar responsabilizando esse cara, assim, pelo que ele fez. Com certeza. Eu diria que ele tem, sim, um padrão de conquista e eu acho que você acertou em cheio, né? Não teve certeza absolutamente de nada, mas eu acho que você tá indo pelo caminho certo, pelo que você me contou e pela história. E antes da gente ir pra segunda história, a gente quer deixar aqui o convite pra você que ainda não é o nosso apoiador e se quiser se tornar um apoiador e apoiadora. Primeiro, vamos aqui agradecer, né, os nossos apoiadores maravilhosos e incríveis que estão fazendo o podcast ficar no ar. Não teria podcast sem vocês, sendo muito sincero. Então a gente queria dar um abraço e um beijo em cada um aqui, agradecer do fundo do coração. E também agradecer se você quiser se tornar o nosso apoiador. Todo mês vai ter um episódio novo saindo por lá. A gente avisa normalmente no Instagram. Sempre vai estar lá um episódio extra, seja de algum quadro aqui do nosso canal, seja pra gente aprofundar um episódio que a gente fez aqui e a gente ainda sentiu que precisava falar mais coisa. E já tem uma biblioteca de episódios já pra vocês maratonarem lá pelo Orelo. Então, se vocês tiverem interesse, R$5 mensais pra vocês ajudarem a gente. E vocês já vão ter aí mais um episódio extra no seu mês. De mais coisa aqui da gente falando sobre psicologia, analisando, dando as nossas opiniões. Então, se quiser se tornar um apoiador, para tudo, pode pausar esse episódio, vai lá, clica aqui no link da descrição do episódio e vai pro Orelo. Então, bora de segunda história? Bora de segunda história. Acabei de passar por um momento cabuloso e ouvi 2 episódios do podcast de vocês. Primeiro, sou um homem e emocionalmente dependente da minha esposa. Eu até ontem estava exausto e provavelmente ela também. Não ouvir o que ela realmente queria e me desdobrava para fazer o que achava que ela iria precisar e acabei sufocando ela. Ontem ela chegou e disse que eu estava sendo emocionalmente dependente dela e que isso também estava causando desconforto nela e pediu um tempo. Acabei paralisado, pois não estava percebendo isso e pedi paciência e uma nova chance para solucionar isso sem rompermos. Fiquei muito assustado e sem rumo. Pesquisei muita coisa sobre o assunto e realmente estou em um nível pesado de deixar de fazer por mim para fazer para ela e agora está desandando tudo. Gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre o que eu posso fazer para melhorar ou para que eu viva melhor, mas sem ser tão dependente. Então, eu fiquei pensando em algumas coisas. Mais uma vez, eu não sei se você ouviu o episódio de dependência emocional, imagino que sim. E lá a gente já fala muito sobre isso, que a gente acabou de falar também na primeira história, sobre você ir construindo, assim, como que é o resto. Você falou só dessa situação do seu relacionamento, né? Mas como que são as outras áreas da sua vida, né? Tô pensando assim, como que você veio a desenvolver essa dependência emocional nela? Ou, não só emocional, né, gente? Porque é muito engraçado. A gente fala de dependência emocional, mas a dependência emocional, não sei se você concorda, Ana Teresa, mas ela pode estar vinculada a muitos outros tipos de dependência. Até, por exemplo, sei lá, uma dependência social. Nunca ouvi esse termo, assim, oficialmente como um conceito na psicologia, mas quando eu falo dependência social é no sentido de pessoas que, por exemplo, não têm uma vida social muito ativa ou não têm muitos amigos, não tem essa parte social da vida, né, muito desenvolvida, acaba se relacionando com uma pessoa que tem essa parte social da vida muito desenvolvida e aí fica um pouco dependente, assim, fica
entre aspas, se alimentando dessa parte social pela pessoa com a qual você está se relacionando. E isso pode também acabar gerando uma dependência emocional, né? Uma dependência geral daquela pessoa. Então, eu tô curiosa pra entender, assim, qual é o contexto dessa dependência emocional, né? Você tem outras dependências aí que estão permeando? Como que isso veio a se desenvolver? Porque, mais uma vez, o que a gente falou muito no episódio da Net é de que... Não sei se a palavra é a chave, né? Mas uma forma de evitar a dependência emocional numa pessoa com a qual você está se relacionando é, como eu estava falando, você investir em outras áreas da sua vida, tanto quanto você investe nesse relacionamento, né? Então, como é que é a sua relação com outras pessoas, com seus amigos e amigas? Como é que são suas relações familiares? Você tem um propósito em relação ao trabalho, em relação a uma carreira, né? Assim... Quais são as outras coisas que você tá se investindo e investindo a sua energia e o seu tempo? Fiquei pensando muito nisso, assim. Eu acho que isso já é uma primeira luz pra entender um pouco mais o que tá acontecendo com você pra você tá desenvolvendo essa dependência tão grande na sua esposa, como ela falou, né? E você, pelo visto, concordou. E como que você conseguiria sair dessa dependência, né? Ou trabalhar pra ficar menos dependente? Eu concordo muito com a Ana Luísa que é importante a gente diversificar, que é uma frase que a gente pegou emprestado de uma convidada que a gente sempre fala aqui no podcast, que é quanto mais dependente das pessoas a gente for, mais independente a gente é. Mas quanto mais dependente a gente é de uma pessoa, menos independente a gente é. Então a gente precisa diversificar muito as nossas redes de apoio, até para quando uma tá ruim, a gente poder usar outra. E quando a outra estiver ruim, a gente usa outra. Então é importante até pra gente não ficar só com aquela pessoa e o nosso mundo desabar quando essa pessoa não estiver mais com a gente. E uma coisa que você também falou aqui na história, que me chamou muita atenção, é você fazer coisas pra sua esposa que ela não quer. Foi isso que eu entendi, assim, você se desdobrar, mover mundos, e não é o que ela queria no final das contas. E eu tô pensando aqui o quanto ela também não tá se sentindo ouvida dentro dessa relação. Eu sei que você tá fazendo tudo pra ela com todo amor e carinho, querendo todo o melhor dela, dando tudo de melhor pra ela, mas será que ela não tá querendo ser ouvida em vez de uma pessoa fazendo tudo pra ela pra agradar ela? Até porque muitas vezes o que a gente acha que o outro precisa não é o que o outro precisa. Muitas vezes, agora indo bem profundo, a gente tá dando o que a gente queria receber e o que a gente precisa e tá transferindo isso pro outro. Um minuto de silêncio pra isso que a Ana Teresa falou, porque foi certeiro. Então, voltando. Não, muito incrível. É porque eu ia mandar um papo reto, mas não é adequado pro podcast. Não, mas falando sério agora, é bem isso, assim, eu também grifei essa parte que você falou. Por não ouvir o que ela realmente queria, eu me desdobrava pra fazer o que eu achava que ela iria precisar e acabei sufocando ela. Então tem muitas nuances nessa frase que pode parecer muito simples, mas assim, você fala de não ouvir o que ela realmente queria. E eu fiquei pensando, se você não tá ouvindo, provavelmente me parece que ela tá falando, mas é alguma coisa que eu também questionaria em terapia com você, assim. Isso é muito comum, gente. A gente, inclusive, falou isso no episódio de edição especial do Dia dos Namorados, que é muito fácil nas relações a gente se perder na comunicação e nas interpretações que a gente faz do que as pessoas falam, ou nas interpretações que a gente faz do que as pessoas deixam de falar. Então, assim, ela fala claramente o que ela quer em determinada situação, ou o que ela quer da relação, o que ela quer de você na relação. E vamos levar em consideração que se ela tá falando, o que tá acontecendo que você não tá ouvindo? Aí você fala também, né? Pra fazer o que eu achava que ela iria precisar. Então, a gente fala muito da projeção também. Não lembro há quanto tempo que a gente não fala de projeção aqui no podcast, ou se a gente já falou. Mas projeção é quando a gente pega alguma coisa que é nossa e deposita no outro, né? Então, exatamente o que a Ana Teresa falou. Você fazendo com ela o que você achava que ela iria precisar, assim, como que saiu do que ela quer para o que você achava que ela ia precisar e o que tá acontecendo que tá ficando mais forte para você, o que você achava que ela ia precisar, do que o que ela tá falando de fato, né? Então, não sei, fiquei um pouco curiosa e que aí você acabou sufocando ela. Então, tem muitas coisas aí pra gente explorar um pouco mais. Pensei em alguns episódios que a gente já fez aqui, né? Sobre necessidade de agradar, sobre síndrome da boazinha, né? Mas me parece que você tá desempenhando muito essa função de querer agradar ela também a todo custo. E, gente, isso acaba virando um ciclo de que muitas vezes, se a gente tá nesse lugar, acaba muito mais se virando contra a gente do que tendo o resultado que a gente gostaria. Eu também fico pensando, né? Qual é o papel desse comportamento de agradar o tempo inteiro? Muitas vezes é pra encobrir um medo do abandono.
Ana, porque como você já disse, né, que você consegue reconhecer que você é dependente dela, e nisso fez a gente criar a hipótese que você tem poucas pessoas na sua vida, né, pra quem se apoiar. Então, talvez exista um medo aí por detrás, nas entrelinhas, de eu tenho que fazer de tudo pra eu ser amado e agradado e ela gostar de mim, porque senão eu vou ficar sem ninguém. Eu morro de medo de ficar sem ninguém. Não sei se esse é o caso, mas muitas vezes é isso que é uma força motriz ali pra manter a gente nas relações. E outra coisa que eu queria falar sobre isso dessa dinâmica, né, da relação com dependência emocional é que eu não gosto de usar as palavras toda ou nenhuma, sempre ou nunca, pra se referir a nada relacionado à psicologia e relações, enfim, porque é tudo muito complexo. Já usei um tudo. Nesse caso, eu acho que tá certo. Tudo é muito complexo. Mas enfim, o que eu ia falar, né? No geral, eu diria que essas relações, quando tem uma dependência, ou as relações, no geral, elas são complementares. Em que sentido? Se você tá recebendo alguma coisa dessa dependência, né? Se de alguma forma essa relação ou essa pessoa tá suprindo alguma falta sua, eu apostaria que a dependência que você tem nela também gera algum ganho nela, né? Então, assim, no sentido de que as duas pessoas têm algum ganho, pode ter prejuízo também, mas as duas pessoas têm algum ganho na dinâmica que a relação existe. Embora ela fala que sufoca, porque aí chega nisso, né? Às vezes chegou num ponto em que o prejuízo para sua esposa tá sendo maior do que o ganho. Então, assim, não sei se é o caso, você não falou sobre isso, então eu não posso assumir da sua relação, mas eu vou falar de ganhos que eu já vi na clínica em relações de dependência emocional e na minha vida pessoal. Quando uma pessoa é muito dependente emocionalmente de outra, essa outra pessoa, né, acaba tendo um poder muito grande diante da pessoa que é dependente. Acaba tendo uma importância muito grande, né? Porque me parece que quando ela fala que tá sufocada, eu imaginei como se o centro da sua vida fosse ela. E ao mesmo tempo que isso pode ser muito sufocante, isso dá à pessoa uma importância muito grande, né? Então eu fiquei pensando muito também nisso, assim, quais são os ganhos e as perdas que vocês dois têm em estarem nessa dinâmica. Mas, mais uma vez, né, quando a gente tá... E aí, não só nas dinâmicas de relações, mas até nos nossos comportamentos, nos nossos padrões de comportamento, né? Quando a gente se mantém em alguma coisa, muito provavelmente, além da dificuldade de sair daquilo, a gente tá tendo algum ganho. E aí, eu trabalho muito isso com os meus pacientes, né? Da gente conseguir entender o prejuízo, assim, a mudança só vai acontecer quando o prejuízo for maior do que o ganho, né? Então, me parece que nesse caso, pra sua esposa, o prejuízo tá sendo maior do que algum ganho que ela possa ter. E, assim, entre muitas aspas, que bom, né? Porque isso mostra vocês poderem construir uma relação mais saudável a partir disso, né? E aí, como a gente tava falando, como eu comecei falando, você falou, né? Chegou num nível pesado de deixar de fazer por você pra fazer por ela. Bem na prática mesmo, eu imagino que isso possa ser difícil em primeiro momento, mas eu diria que na prática seria você, aos poucos, ir fazendo cada vez mais por você. Não fazendo menos por ela, de que você agora vai cagar pra sua esposa, né? Mas eu acho que algumas coisas na dinâmica da relação de vocês podem ir mudando, de talvez você ouvir de fato o que ela quer que você faça, né? Dentro de um limite e você respeitar isso, dela também ouvir você, né? De vocês terem uma relação mais autêntica entre vocês em relação ao que vocês querem da relação, e junto disso você na sua própria vida ir fazendo por você, e investindo em você, né? Talvez tanto quanto você investe nessa relação. Não sei como que isso vai ter de consequência, assim, na sua relação, né? Mais uma vez, porque se ela tava nessa dinâmica até então, pode dar uns tremeliques aí na hora de mudar, mas isso é uma abertura pra vocês desenvolverem uma relação mais saudável, certamente. E depois dessa, eu não tenho mais nada pra falar. Então esse foi o episódio de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se essas histórias mexeram com você, vocês se identificaram muito com elas e realmente foi pesado ouvir, a gente aconselha sempre a procurar ajuda psicológica. Minha agenda tá aberta, Dona Luísa também. Mas se não, procurem por psicólogas, procurem por recomendações de conhecidos. O importante é vocês não deixarem de procurar ajuda se isso está pesando pra vocês. E vocês, então, podem lá seguir o nosso podcast no Instagram, @podcast Psicologia Sincera. E também agora temos Twitter. Essa é a novidade aqui. Então também vai estar aqui na descrição do episódio, é só vocês clicarem e irem lá dar uma olhada no Twitter. E vocês podem me encontrar no Instagram, no @AnaTeresaCavalcante e Ana Luísa. No @psicóloga Ana Luísa Braz. Vocês já sabem, né? Todas essas informações vão estar aqui embaixo na descrição do episódio. Junto do Instagram do nosso editor maravilhoso, Rodrigo Moreno, e do nosso designer, Fernando Picamilho. E lembrando, gente, mais uma vez, se vocês quiserem apoiar o nosso podcast, se vocês quiserem fazer parte aí dos nossos apoiadores que ajudam a gente a manter o podcast no ar, vocês podem também clicar aqui
aqui embaixo na descrição do episódio vai ter o link do nosso Orelo. Quem nos apoia ganha um episódio exclusivo por mês extra lá no Orelo. E também tem acesso à nossa biblioteca de conteúdos, que já tá lá também. E tem prioridade na fila de analisando das histórias. Nossos apoiadores, eles têm um código especial que só eles sabem pra mandar pra gente por e-mail. E a gente prioriza essas histórias dos nossos apoiadores. Então, se você quiser nos ajudar aqui com o nosso podcast, é só clicar no link abaixo. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.